todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. E antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para você: você usa GPS? Olha, eu vou te dizer que particularmente eu uso e muito. Antes do celular possuir o GPS, eu praticamente me perdia muito. A gente pedia informações para as pessoas, principalmente em barraquinha de jornal, mas o GPS tem salvado muitas pessoas de estar se perdendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta: se o GPS está quebrado? E você vai entender. Eu vou ler o texto bíblico com você, que vai estar no livro de Gênesis, o capítulo de número 3, o verso de número 8 e o 9, que vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Olha só, que interessante. Você, quando lê esse texto, por um acaso você acha que Deus não sabia onde é que eles estavam? Claro que Deus sabia. Mas quando o Senhor fez essa pergunta para Adão: onde está você? Era para que o Adão entendesse onde ele estava. Eu li um livro essa semana, um livro comum. Eu procurei assuntos de livros que falassem sobre autoajuda. O que é uma pessoa, quando ela não é cristã, o que ela procura para ler, quando ela procura se encontrar? Ou seja, falar sobre esses assuntos do entendimento humano. E aí, uma das coisas que o autor falou foi exatamente sobre isso, sobre GPS. E ele falava assim, que não tem como você saber para onde você está indo se você não souber aonde você está. E olha que interessante. Eu, como falei, uso muito o GPS, mas ele tem que estar ligado. O GPS ele tem que saber realmente aonde você está, para que você coloque o endereço para onde você quer ir, e então ele vai trilhar uma rota. E quando eu li isso, automaticamente a minha cabeça pulou para a Bíblia, porque eu fui para o livro de Gênesis e falei: nossa, Deus também perguntou para Adão: aonde você está? E é isso, a gente tem que saber exatamente aonde a gente está. E aí minha cabecinha já fez uma outra viagem. E aí nós vamos agora para o verso dos perdidos. Vai se encontrar em Lucas 15. Em Lucas 15, nós vamos ter algumas parábolas que Jesus falava para poder explicar de uma forma mais didática para as pessoas, que ele queria estar dando um entendimento sobre as coisas espirituais, sobre os reinos dos céus. Então, Jesus vai falar primeiramente sobre a ovelha perdida. E aí você lê o texto e ele vai falar sobre qual daqueles homens que, perdendo a sua ovelha, que eram 100 ovelhas, deixam as 99 e vai procurar aquela ovelha perdida. Mas o que eu queria te colocar é: você é uma ovelha? Você está perdida? Então, Jesus, ele se coloca como ele sendo o pastor, e você é a ovelha, tá? E aí ele vai te perguntar: se ele é o pastor, ele cuida de você, mas por algum motivo, no meio do caminho, parece que você perdeu o seu direcionamento como ovelha e se perdeu do rebanho. E aí ele fala que ele vai te buscar, ele vai até o teu encontro. E o texto coloca lá sobre se arrepender e voltar. Então, a gente tem que entender da onde a gente saiu, entender aonde nós estamos, nos arrepender e voltar. E aí depois o texto vai mais à frente falar sobre outra parábola. Dessa vez vai falar sobre a dracma, ou a moeda perdida. E fala sobre uma mulher que ela tem essa dracma. As dracmas eram moedas que o pai da noiva, ele dava para ela no dia do casamento, e aquilo era como se fosse um seguro, porque como as mulheres não trabalhavam, era como se fosse um seguro para que, se algo acontecesse, se o marido morresse, ou se ela ficasse por algum motivo sem ter recursos financeiros, ela teria aquelas dracmas, e era algo muito importante, então ela tinha que guardar com muito zelo, né?
sobre a situação daquelas moedas. E no caso dessa mulher, ela perdeu uma, sabe? E o que eu entendo sobre perder algo que é importante é onde você tem colocado o valor, porque a moeda tinha um valor, mas ali é o valor espiritual. Onde você tem colocado o valor das coisas? Você está dando valor às coisas que verdadeiramente têm valor na nossa vida? Seja a família, seja a sua saúde, seja a sua felicidade. Aonde está esse item de valor, né? Então, vai de novo, a mulher vai entender aonde ela foi, ela vasculha dentro daquela casa para encontrar aquela moeda, e quando ela acha, ela fica muito feliz. Então, ela tem que voltar, ela tem que entender aonde ela está, aonde esta moeda se encontra dentro da casa, e ela vai procurar. Então, de novo, ela se arrepende e volta a procurar. Volta a procurar o sentido verdadeiro da felicidade dela, aonde tem valor. E aí, vai de novo para outra parábola que vai falar sobre o filho perdido. E esse filho perdido, o que ele faz? Ele pede um tempo para o seu pai. Ele simplesmente pega toda a herança dele e decide ir e aproveitar a vida. Eu vou usar um termo mais contemporâneo. Ele vai curtir adoidado. Perde noção de tudo, gasta tudo que tem, sem se importar com as consequências. Quando ele não tem mais nada, ele entende que o melhor lugar para ficar é onde? Do lado do seu pai. Então ele volta e o seu pai o encontra. Esse filho, ele tem que também se entender que a escolha dele foi errada, o motivo da saída dele foi errada, e aí ele volta e o seu pai o encontra e dá uma festa. Só que aí nós temos outro caso, nós temos o filho perdido dentro de casa. Porque o seu irmão não gostou muito da festa que havia sido dada. Então nós temos, na verdade, dois filhos perdidos. Um perdido que saiu e aproveitou, e um perdido que permanecia dentro da casa, do lado do pai, mas que estava perdido internamente. Por quê? Esse filho que ficou dentro de casa, ele tinha inveja dos outros filhos do pai. Não é interessante essa parte? Porque ele chega a indagar: por que o senhor não me deu um cordeiro para também eu fazer uma festa? Então, na verdade, ele não estava feliz com a volta, ele estava infeliz com a festa que o pai fez para o filho perdido. E aí é que eu te faço essa pergunta: quem é você nessas parábolas? Quem somos nós nessa parábola? Aonde você está? Onde que você encontra o caminho? O teu GPS, ele está apontando para onde? Aonde que você tem que entender que você está, para você entender para onde está indo dentro desse GPS espiritual. Eu também tenho uma outra coisa que era muito interessante. Na época da escola, eu utilizava uma bússola. A professora sempre falava sobre bússola, sobre ela direcionar para o norte, e a gente ter entendimento que aonde ficava o norte, se guiar pelo sol. E bússola hoje é uma coisa que ninguém mais usa, a gente só usa o quê? O GPS. Mas eu queria que você fosse comigo nessa parte da bússola, porque a bússola, ela aponta somente para um lugar, não interessa para onde você esteja, ela só aponta para o norte, a direção dela é somente o norte. E a Bíblia vai falar o quê? Aonde está norteada a palavra. Qual é o teu norte? Então, esse GPS espiritual nosso, ele tem que estar, na verdade, em contato com uma bússola interna, onde ela aponta sempre para Jesus. Você entende aonde você está, em que lugar que você está, e aí você direciona a tua bússola para apontar para Jesus. Exato. Sempre para apontar para Jesus, a sua bússola espiritual, o seu GPS. Você tem que sim entender da onde que você está partindo, os teus sentimentos, da onde tudo isso começou. E quando você tem um entendimento da onde você está e da onde você encontra a tua vida, os teus objetivos, você tem que fazer uma análise para você entender para onde você está indo, o que o Senhor quer para a tua vida. Então, que neste dia a gente tenha essa reflexão, para onde é que nossa bússola está apontada e em que lugar é que nós nos encontramos. Se você é uma ovelha,
se você não tem colocado a tua guia na voz do teu pastor, na voz daquele que comanda e direciona a tua vida, se você não tem dado valor às coisas que realmente têm valor. Eu acho que nesses últimos tempos nós fizemos muitas reflexões do que realmente tinha valor. O fato de muitas pessoas terem ficado em casa sem trabalhar, os filhos ficaram em casa, a gente teve que colocar o nosso olhar para realmente as coisas que tinham valores, os nossos pais, os nossos entes queridos. Algumas pessoas, infelizmente, perderam pessoas que são queridas, então a gente teve que colocar os valores na onde realmente tem valor, tem importância. E aí também nós somos filhos, e esse filho, você está gastando a tua vida adoidado por aí, ou você tem ficado dentro da casa do pai servindo ele como se você fosse apenas um empregado e tem inveja daqueles que são os filhos, que são aqueles que voltam para casa. Eu mesmo, quando passei um tempo longe da presença do Senhor, ao voltar para a casa do Senhor, eu me senti esse filho pródigo, porque foi impressionante o tanto de bênçãos que o Senhor me deu. Eu me senti até constrangida. Eu lembro que eu ganhei um passeio que ia para um retiro de casais, e eu fiquei encantada porque o Senhor usou um irmão para me abençoar. Na época eu não tinha o dinheiro, e eu me senti esse filho pródigo, onde o pai está em festa, que me abençoava demais. E aí eu fico pensando agora, será que alguém se sentiu menos, se sentiu inferior, porque como aconteceu na minha vida, eu estava ali ganhando presentes da parte do pai? Será que alguém se sentiu mal com essa situação? Ou quando alguém retorna para a casa do Senhor, que começa a contar bênçãos e mais bênçãos, será que a gente também não faz isso? Será que a gente não fica falando, mas pai, por que o Senhor não tem me abençoado da forma que o Senhor abençoou esse que acabou de chegar? Então a gente tem que entender, você é o filho que saiu ou você é o filho que ficou? Então que nesse dia a gente venha fazer essa reflexão, venha entender aonde é que o nosso GPS está parado, aonde é essa localização, onde você se encontra, que com certeza você vai saber o destino final, que é onde a tua bússola interna está apontada, que é para o nosso Senhor Jesus. Então que nessa manhã nós venhamos ter essa reflexão. Eu agradeço pela sua companhia. Eu vou fazer uma oração para que nós venhamos fechar com chave de ouro esse vídeo e que você tenha um dia abençoado. Senhor, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor venha direcionar o nosso coração, que o Senhor venha ser a nossa bússola interna, Senhor meu Deus, que aponta para o teu Filho Jesus, que nós venhamos nos entender e que nós venhamos achar graça em Ti, Senhor meu Deus, que nós venhamos colocar os nossos desejos, os nossos corações voltados somente para a Tua Palavra e para aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, a nossa vontade, os nossos desejos e tudo, Senhor meu Deus, seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus.